Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Berti e hoje nós vamos para a parte 2 do vídeo sobre Estado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elementos constitutivos do Estado e o Estado de Direito. No primeiro vídeo, que nós colocamos algumas semanas atrás, eu falei sobre a origem, formação e evolução histórica dos Estados. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência, a atenção e os comentários positivos de todos vocês em todos esses vídeos que eu tenho publicado aqui no canal. Reforço que eu tenho um material muito mais amplo sobre todas as aulas, que o intuito desse canal são rápidas pinceladas, o próprio nome já diz, são resumão em 15 minutos, onde a gente corre contra o tempo, fala sem parar, mas eu estou à disposição de quem quiser conversar sobre os temas de uma forma mais longa, mais complexa, com material mais amplo também. Começando hoje aqui, falando de elementos constitutivos do Estado, a formação do Estado consiste em três elementos fundamentais: população, território e um governo. Esses aspectos são essenciais. Sem eles não existe Estado. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? O povo são todos aqueles que habitam o território, englobando todas as pessoas, mesmo que elas não tenham nenhum vínculo com aquele Estado ou que sejam apenas temporariamente. Mas há diferença entre população, povo e cidadão. População se refere a brasileiros e estrangeiros no território nacional. O povo são os natos e naturalizados. E os cidadãos são os brasileiros que possuem direitos políticos. Já no o território, que é a segundo elemento aqui fundamental, é o lugar onde nós vivemos e onde existe a aplicação do ordenamento jurídico, a base física onde está fixado todo o elemento humano é o território. É nele que o governo pode exercer a sua organização e validar as suas normas jurídicas. O território ele constitui-se de vários elementos: do solo, do subsolo, as águas territoriais, as ilhas, os rios, os portos, o mar, o espaço aéreo. Tudo isso faz parte do território. E por fim, a soberania, que nós também chamamos de governo. Para o jurista Miguel Reale, que é um dos juristas mais importantes do Brasil, soberania é o poder que uma nação tem de se organizar juridicamente, de fazer valer dentro do seu território a universalidade das suas decisões, nos limites e nos fins éticos de convivência. Soberania é uma autoridade superior, que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Com isso em mente, nós sabemos que a soberania precisa possuir algumas características. Soberania precisa ser una, ou isso quer dizer, é sempre um poder superior, não pode existir duas soberanias dentro do mesmo Estado. A soberania é única. Ela é indivisível, ela se aplica a todos os fatos ocorridos dentro do Estado. Ela também é inalienável, inalienável. Quem a detém desaparece ao ficar sem ela, seja o povo, a nação ou o Estado. E ela é imprescritível, ela não tem prazo de duração. Lembrando que a soberania é do governo, não é do governante. A finalidade do Estado é promover o bem comum. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é quem organiza essa bagunça toda. É um sistema jurídico, sistema institucional, onde cada um ou todos, desde o indivíduo, desde o mais simples indivíduo até o governante, são submetidos ao direito, ao ordenamento jurídico. Todos os brasileiros são submetidos ao ordenamento jurídico, independente da sua posição e classe social. O Estado de Direito é assim ligado a respeito às normas e aos direitos fundamentais. É aquele em que até os mandatários políticos, que é importante frisar hoje em dia por conta de toda essa polarização,
estão submissos à legislação vigente. E agora eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, onde é a teoria do filósofo francês Montesquieu, na qual hoje se baseiam a maioria dos estados ocidentais modernos. A maioria dos estados ocidentais modernos, que são republicanos, influenciados pela Revolução Francesa, que é o mesmo país do Montesquieu. Nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, todos eles com limitações mútuas. Por exemplo, numa democracia parlamentar, o legislativo limita o poder do executivo. Da mesma forma, o poder judiciário pode fazer contrapeso a certas decisões governamentais. Nós vemos muito aqui no Brasil o STF precisando entrar em ação contra alguns abusos aí do poder executivo. Ocorreu muito nos últimos anos. O Estado de Direito se opõe assim ao Estado baseado no uso arbitrário do poder às monarquias absolutas do direito divino, que é algo que vinha desde da época da monarquia, do Estado Antigo. O rei Luís XIV, que foi um famoso monarca, costumava dizer: o Estado sou eu. Então, o Estado de Direito e essa teoria da separação de Montesquieu, a separação dos 3 poderes, ela busca remover, acabar com o poder absoluto. Ela busca diluir o poder, fazer esse sistema de peso e contrapeso, conforme a gente aprende ali no primeiro ano de Direito, que é realmente equilibrar as forças dentro do Estado, equilibrar os poderes, para que o Estado possa ter um governo sem estar concentrado em uma figura, evitar a possibilidade de ditaduras, basear o governo, dividir o poder e garantir a democracia e garantir a atuação de todos os poderes. O Estado de Direito não exige que todo o direito seja escrito. Por exemplo, no Reino Unido, nós temos uma Constituição muito baseada em usos e costumes. Claro que é uma exceção. A grande maioria das constituições hoje, ao redor dos países modernos, são constituições escritas. Em mais de 90% dos países do Ocidente, as constituições são baseadas em documentos escritos. O poder do Estado é uno e indivisível. A função do poder se divide em 3 atuações, 3 grandes funções, conforme nós já falamos aqui, que é a função legislativa, a função judicial e a função executiva. Hoje nós temos o legislativo aqui, vereadores, deputados estaduais, federais e os senadores. No executivo nós temos prefeito, governadores e o presidente da República. E no Poder Judiciário nós temos diversos órgãos do Poder Judiciário: Ministério Público, Tribunais de Justiça, o STJ, o STF, os órgãos de polícia, enfim, nós temos uma infinidade de órgãos, onde o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário na nação, composto de 11 ministros. O conceito de Estado Democrático de Direito, ele garante não só a proteção aos direitos de propriedade, mas também garante o princípio da dignidade humana. Esse princípio da dignidade humana é uma das principais preocupações, se não a principal, do Estado Democrático de Direito, que também busca atingir a finalidade do Estado, que é o bem comum. Na democracia, nós temos uma forma, que hoje também é a maioria dos estados, na grande maioria dos estados do Ocidente, que quem exerce o poder de governante do Estado é alguém eleito. Como eu disse aqui, nós temos eleições para o poder executivo e para o poder legislativo aqui no Brasil. Na sua origem grega, democracia quer dizer governo do povo. No sistema moderno, o povo não governa propriamente. Não existe uma democracia direta, mas existe uma democracia onde os representantes
são eleitos, como eu acabei de dizer, através de eleições diretas. A grande característica do Estado de Direito também é ser chamado de império da lei, onde a legislação, a lei escrita ou concordada, tem um grande poder mediante toda a população. Falando mais um pouquinho aqui, nesse resumão em 15 minutos que passa rápido demais, nós temos essas características de Estado democrático, de direito, do povo, soberania e território. Já linkando um pouquinho com a aula passada, nós temos a questão da origem, da formação dos estados, da origem, da evolução histórica. Então, você vê que todo esse processo levou ao Estado que nós temos hoje, o Estado democrático de direito funcionando no Brasil, com a separação dos três poderes, também em plena atividade, onde nós vivemos finalmente um sistema democrático. Vivemos por muitos anos sistemas ditatoriais, sistemas monárquicos, sistemas onde, mesmo na República Velha, onde poucas pessoas tinham direito a voto. Então, acredito eu que desde o princípio da história aí da democracia brasileira, de 1985 para cá, nos últimos 35 anos, nós vivemos aí um dos melhores períodos no que diz respeito a Estado democrático de direito e todas essas regras aqui mencionadas. E falar um pouquinho também sobre o Estado moderno, que é o atual Estado que nós vivemos, voltando um pouquinho no vídeo passado, na parte 1 dos Estados. O Estado moderno ele tem dois períodos. O primeiro período, que é da descoberta da América até a Revolução Francesa, que é um período de 1500 até 1789, onde a monarquia caminhava ali para o seu final, onde os governantes tinham ainda uma influência muito forte da Igreja Católica. E com a Revolução Francesa, em 1789, nós passamos a ter as repúblicas, né? Aqui no Brasil, como sempre, as coisas demoram um pouquinho a mais para acontecer. Então, nós fomos ter a proclamação da República 100 anos depois da Revolução Francesa. A proclamação da República chegou aqui para nós em 1889, quando nós tivemos o primeiro presidente. Ele não foi eleito por voto direto. O primeiro presidente civil eleito por voto direto foi Prudente de Moraes, em 1894. Então, o Brasil ele tem também essa característica, né, de sempre na história as mudanças chegarem primeiro nos países europeus para depois chegar até aqui. E nós temos algumas características desse Estado moderno que eu queria compartilhar com vocês, que por conta da questão do tempo da última aula, eu não consegui compartilhar. Que a existência de privilégio, no começo, na primeira parte do Estado moderno, existia existência de privilégios para a nobreza e para o clero, criação e manutenção de sistemas monetários. Cada nação passou a ter sua própria moeda no Estado moderno. Existência de exército forte e unificado, cada estado passou a ter. Um sistema administrativo, o surgimento do nacionalismo, com o advento da ideia de nação. Definição, fiscalização e proteção sobre as fronteiras. Surgimento de idiomas, de línguas nacionais. Sistemas tributários, baseados na cobrança de elevada carga tributária sobre os mais pobres. E o surgimento da burocracia estatal, além de outras características também. Com essa menção ao Estado moderno, eu encerro a parte 2 sobre Estado, o vídeo 2 sobre Estado. No próximo vídeo nós vamos abordar a sociedade, aí já com uma abordagem mais sociológica e histórica do que mais histórica e sociológica do que para o ramo do direito, conforme nós abordamos aqui nesses dois vídeos de Estado. Queria agradecer mais uma vez a colaboração e a paciência de todos vocês e dizer que eu estou à disposição de quem precisar, de quem tiver interesse em se aprofundar sobre esses temas. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.